está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o irmão está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a irmã está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Graça e paz, galerinha! Tudo bem com vocês? Muito legal estar aqui com vocês. Mais uma manhã de Jesus em minha casa. Uhul! Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É maravilhoso poder estar aqui com vocês, falando da palavra do Senhor. E essa manhã é uma manhã muito especial, porque vamos falar de algo que vocês vão amar, hein? Amém? Amém? Então, olha só, como que a gente vai começar? Como que a gente sempre começa? Com a oração. Oração. Amém, Isso mesmo, queridos? tio Michel. Eu vou chamar alguém muito especial para vir fazer a oração. Tá. Nós vamos chamar a Glorinha e o... Joca, para vir aqui fazer a oração por vocês, tá bom, crianças? vem aqui, Glorinha! Joca. Olá, Joca, tudo bem? Criançada, bom dia! Bom dia, criançada! Olá, criançada, tudo bem com vocês? Ó, Quem tá Glorinha! feliz? Quem está feliz Quem aí, tá hein, com feliz Jesus hoje, na minha hein? casa? Oi, Eu Glorinha! estou feliz, Joca! Eu tô feliz, Joca! Você também tá feliz, Joca? Tô muito feliz! Uhul! Oi, Jesus Joca! na minha casa, Kids! Que maravilha estar aqui com vocês, crianças! Oh, vocês sentiram saudade de nós? Eu acredito que todos, também algumas senti, crianças hein, Joca? falaram, viu? Sabia, Joca? Eu senti muita saudade do sentiram Joca, da saudade. Glorinha. Então vamos à oração, Joca. Eu quero orar, eu quero orar! Eu! Você Ai. quer também, E Glorinha? eu também quero orar, Joca. Então eu vou deixar a Glorinha orar. Vamos Tá orar bom? junto. Orar junto, então. Pode ser? Amém. Em concordância, eu oro um pouco, depois você termina, tá bom, Joca? Tá bom, Glorinha. Como é que se ora, então, crianças? Fecha os olhinhos, inclina a cabeça de vocês. Vamos lá. Paizinho santo e querido, queremos te agradecer por mais esse dia maravilhoso, onde vamos aprender mais do Senhor. Queremos te agradecer por cada criança que entrou no Jesus em Minha Casa para assistir, que essas crianças sejam edificadas, Senhor, com a Tua Palavra e que a Tua Palavra fique guardada no coraçãozinho de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém! Amém! Glória a Joca, Deus! faltou você orar, Joca. Você tem que orar pela vida das crianças. Paizinho santo querido,
Abençoa, Senhor, cada criança, cada Amém. família, Senhor, aqui representada, Senhor. Amém, Em Jesus. nome de Jesus, nós agradecemos pela presença de todos que estão conosco, Abençoa a saúde. todos os que vão assistir depois, Pai. Amém, Jesus. Em nome Em de Jesus. Amém. Amém. Amém, Joca. Amém. Amém. Glória a Glorinha, Deus. é isso mesmo. Quem aí gosta de orar, viu? A Glorinha e o Joca amam orar, assim como eu e o tio Michel, né, tio Michel? Amém. Amém? Então, a gente tem uma história muito legal para contar para vocês. Fiquem ligadinho aí, peguem suas Bíblias, depois vocês dão uma revisada na palavra de hoje, tá bom, amados? Amém, queridos. Beijo. Beijinho. Galerinha, Tia Cá tem uma história muito legal para contar para vocês. Só que essa história começa com muito medo. Sim, é assustadora no começo, viu? Mas não fiquem com medo. Depois, tudo se acerta no final. Eu queria falar para vocês que não são só as crianças que têm medo. Os adultos também têm medo, viu? Tem adultos que têm medo de barata. Isso mesmo, de barata. Tem adultos que têm medo de injeção. Tem medo de ficar doente. E tem crianças que têm medo de dormir no escuro, de injeção, tem medo de quebrar alguma coisa, de contar para o papai e para a mamãe, mas não pode esconder, viu? Tem que contar. Não importa se o papai e a mamãe for ficar bravo, vai falar com você, vai conversar com você, mas não esconde da mamãe e do papai nada, tá bom, crianças? Essa história que eu vou contar está lá em Marcos 4, do 35 ao 41, mas eu não vou ler aqui na Bíblia, vocês leiam aí depois na Bíblia de vocês, porque eu vou contar uma maneira diferente essa história. Jesus, ele passava curando os enfermos, ele falava do amor de Deus, ele ensinava os mandamentos, ele ensinava como as pessoas deveriam ser exemplo para seguir, porque ele andava curando as pessoas, ele andava falando do amor de Deus. Jesus, ele é o amor de Deus que veio para nos salvar. Ele se entregou naquela cruz para salvar eu e todos vocês. Isso mesmo, crianças. E Jesus, ele é maravilhoso. E essa história de hoje conta sobre uma história sobre Jesus e os seus discípulos. Você sabe o que é discípulo, crianças? Vocês não sabem? Discípulos são 12 homens que Jesus escolheu para ensinar a palavra de Deus, para que quando Jesus fosse morar lá no céu, quando ele ressuscitasse, fosse morar lá no céu, os discípulos ficassem aqui na terra falando do amor dele, falando do que ele foi, o que ele fez e o que ele é até hoje nas nossas vidas. E esse ensinamento veio até os nossos dias de hoje e ainda irá até o dia da vinda de Jesus, que ele vai voltar para nos buscar, para a gente morar lá no céu com ele e com a nossa família, em nome de Jesus. Crianças, então, Jesus já estava muito cansado porque ele já estava dias falando da palavra do Senhor, falando de Deus, falando de tanto amor que Deus tem por nós. E ele convidou os discípulos para entrarem no barco. E eles tinham que atravessar de uma cidade na outra. E os discípulos entraram no barco com Jesus. E nesse barco, Jesus, como estava muito cansado, ele dormiu um pouquinho, ele descansou, cochilou. E os discípulos ficaram ali naquele barco. Só que, de repente, o que será que aconteceu? Veio uma tempestade, começou a chover e o barco começou, as ondas começaram a ficar fortes por causa do vento. E o vento começava a levar o barco daqui para ali, de lá para cá. O barco ficava navegando daqui para lá por causa do vento, da chuva. E os discípulos como estavam? Como vocês acham que eles estavam? Eles estavam com muito medo, estavam aterrorizados. De medo, muito medo. Por que eles estavam com medo? Porque eles estavam com medo que o barco afundasse, que virasse, que eles caíssem na água e muitos não sabiam nem nadar, crianças. Vocês já conhecem o mar? Quem não conhece ainda pede para o papai e para a mamãe mostrar para vocês num vídeo. Tá?
muito agitado e às vezes ele é calminho, calminho, crianças. Então, os discípulos ficaram desesperados. Só que aconteceu uma coisa. Os discípulos, eles esqueceram que Jesus estava no barco. Isso mesmo, Jesus estava no barco. E eles foram lá acordar Jesus, mestre, eles falaram. Acorda, mestre, o barco está afundando, tem uma tempestade, o vento está muito forte. E eles começaram a falar para Jesus. E Jesus se levantou. Aquieta-te, vento, aquieta-te, água. E tudo se acalmou. Isso mesmo, criança. O mar que estava agitado ficou calminho. Por que vocês acham? Porque Jesus estava no barco e Jesus tinha autoridade para fazer isso. Para mandar que o vento parasse, que se acalmasse e que a água também acalmasse do mar. Que as ondas, do mar se acalmassem. Os discípulos ficaram maravilhados com o que Jesus fez. Vocês já conhecem um leme? O que é um leme? Leme é isso aqui, ó. Leme nada mais é do que a direção do barco. Assim como o carro tem uma direção, alguém precisa guiar esse carro para que esse carro não bata, né, crianças? Esse carro precisa de alguém para dirigir, um motorista, não é? Então, o leme também que está no barco, ele precisa de alguém dirigindo ele. E quando nós, nessa história, sabe o que representa, criança? Esse barco representa a nossa vida, minha vida, a vida de vocês, dos pais de vocês. E muitas vezes a gente quer fazer o que a gente quer, né? Os discípulos, eles tentaram fazer o que eles queriam. Eles até tiraram coisas do barco para tirar o peso, para deixar um pouco o barco mais leve, mas esqueceram do principal, que Jesus, ele estava no barco. E assim como nós, esse barco, que é as nossas vidas, tem um leme, e esse leme precisa de alguém para dirigir. E esse alguém, sabe quem é, crianças? É Jesus. Jesus hoje, ele pode dirigir o barco de vocês, que é a vida de vocês. Só basta a gente querer que Jesus, ele entre no nosso barco, para que a gente não sinta medo. Que assim como os discípulos sentiram medo, depois passou o medo quando eles viram que Jesus acalmou a tempestade. Crianças, Jesus, quando ele está no nosso barco, quando ele está na direção do nosso leme, o medo vai embora, porque o medo, ele nos paralisa. O medo, ele nos prejudica muitas vezes. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês que têm medo de dormir no escuro, a luz, ela prejudica os nossos olhos, ela não deixa a gente descansar direito quando a gente vai dormir. Por isso que é importante a gente dormir no escurinho, né? Ou deixar uma luzinha bem baixinha, para que não atrapalhe o nosso sono, as nossas vistas, né? Os nossos olhinhos de descansar. Então, crianças, que vocês pensem no que a Tia Cá falou, que Jesus, ele seja o leme da vida de vocês. Crianças, o Joca e a Glorinha, eles também tinham medo. Agora eles não têm mais medo, não é, Joca? É verdade, Tia Cá, é verdade. Eu também, eu tinha medo de escuro. Agora eu não tenho mais, Tia Cá, depois que eu escutei a história. É verdade. Eu fiquei muito feliz, porque eu sei que Jesus sempre está comigo no barco. Uhul, eba! Uhul! Né, Joca? É verdade, criançadas. Então, ó, quando a gente, coloca Jesus no nosso barco, ou seja, ele sempre está conosco, mas quando a gente chama por ele, ele automaticamente, ele muda aquela circunstância, muda aquele momento, de medo, aquela situação, e ele transforma aquela situação. Amém? Amém! Então, ó, até sábado que vem. Beijo no coração de vocês, amamos vocês. Estamos com muita saudade, viu, crianças? Uhul. Tchau, crianças. Beijinho da Tia Cá, do tio Michel, da Glorinha também. Eba. Beijo. Uhul. Uhul. Jesus em minha casa aqui diz. Uhul. É uma bênção, criança, estar com vocês. Tchau, tchau.
vai bem.